Canal De Primeira, chegando mais uma entrevista, mais um De Primeira Convida. Hoje vamos falar muito do Esporte Clube Gaúcho. É o periquito que a gente vai destacar na nossa entrevista de hoje. Já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, também compartilhar o nosso conteúdo e, claro, seguir os nossos parceiros também, ir nas redes sociais dos patrocinadores aqui do canal De Primeira, que é a Santa Madre Cervejaria, Santa Madre, o Chopp Santa Madre, que é o melhor chopp dessa cidade. Tem na descrição do vídeo, tem o link aí para você seguir eles. Também Para Todos PF, Bet77 Apostas Esportivas, tá com tudo lá o Bet77, você faz o seu cadastro e começa a apostar. E também a Coser Autoserviços, precisou de uma oficina mecânica completa com mecânicos treinados nas fábricas, é lá no Coser Autoserviços, nossos parceiros aqui também do De Primeira, Cleiton Vasconcelos. Isso aí, graças aos parceiros que mantemos o canal ativo e também a você que está na nossa audiência, a gente pede que você curta este vídeo, que você comente esse vídeo, que você compartilhe este vídeo, mostre para o teu amigo, mostre para o teu pai, para o teu avô, para tua mãe, para tua namorada, para todo mundo, enfim, mostra aí esse conteúdo que a gente vem preparando com carinho para vocês, né? Hoje temos um convidado que tem muita ligação com o Esporte Clube Gaúcho. Aqui nas internas a gente já conversava sobre alguns causos, também graças a toda essa convivência, ele volta agora para o Gaúcho em 2023 para ter um cargo importante na montagem do elenco. O Gaúcho tem mais um ano importante na sua história. Claro que estamos falando do Dr. Rudimar Pedro, né, ele que já foi de tudo no Gaúcho, acho que apenas não um jogador, né, mas de todas as outras funções ele esteve ali presente, né, muita história e também muita história a escrever com o Alviverde. Rudimar, é um prazer, né, ter você aqui no De Primeira. Também estamos muito felizes por ter conseguido colocar na tua agenda um espaço para conversar com a gente e também a tua disponibilidade em vir conversar com o Gaúcho. Torcida do Gaúcho, enfim. Prazer é meu, muito obrigado, né, por estar aqui pela primeira vez no De Primeira, né? Christian, o Cleiton, nossos amigos, não é? Tudo que é feito com os amigos sempre é melhor, não é? Voltando para o Gaúcho, depois de 12 temporadas afastado, a última foi em 2010, não é? Nós não poderíamos negar o pedido do Mário Tito, nosso capitão, e está fazendo história, né? O primeiro ex-atleta presidente do Gaúcho, pelo menos nos últimos 60 anos. Não é? Certo? Com a chance aí de repente, também ser o primeiro presidente na história do Gaúcho a subir o clube da segunda divisão para a primeira. Né? Então é cheio de significados. Também foi um convite, um pedido do Guto Guion, que é alguém que nós temos também uma história muito rica. Eu fui vice-presidente por 2 oportunidades do pai do Guto, né? A minha primeira participação em segunda divisão, e com sorte, porque hoje foi campeão da segunda, foi em 84 com o pai do Guto Guion, depois em 87 na segunda divisão. Então é uma história bastante rica, e o Gaúcho, né, ele mexe com o nosso coração. Apesar das dificuldades de tempo, hoje em dia todo mundo corre atrás, não é, dos seus objetivos. O tempo é uma preciosidade. Eu acho que o maior investimento que se faz hoje em amor a um clube de futebol é o tempo, não é? E nós vamos dedicar o nosso tempo disponível para ajudar o Gaúcho, certo? Nossa contribuição para que continue nesse caminho de alguns anos para cá, não só dentro de campo, como na parte administrativa, não é? Cumprindo seus compromissos, sendo um clube confiável. Hoje os atletas sabem que eles vêm para o Gaúcho, eles recebem em dia, eles têm boa alimentação, não é? Tem boas instalações para si, para a sua família, se por acaso virem casados. Isso é um patrimônio imensurável. Isso a gente que trabalha no dia a dia enquanto o elenco está trabalhando, né? Enquanto tem competição, a gente vai lá, acompanha treino, enfim, acaba conversando com os atletas, né? Criando ali algum tipo de relação, e eles falam isso de que realmente
vem para o Gaúcho porque lá tem a tranquilidade de que vai receber, de que vai estar tudo em dia, de que vão ser respeitados, enfim, e isso faz a diferença. Isso a gente pode perceber nos últimos anos no Gaúcho e também no Passo Fundo. Rudimar, o que pode ser feito nesse 2023? Daqui a pouco a gente fala sobre o passado, né? Mas para esse 2023, o que a direção, você do departamento de futebol, ao lado do Flávio Algarve, que é outro nome histórico também que volta agora, o que vocês projetam, o que a torcida pode esperar desse Gaúcho versão 2023? Feito, nós já estamos trabalhando desde o início da semana passada, né? O Gaúcho tem sorte de ter um diretor esportivo, né? Um gerente de futebol bastante competente, que conhece o mercado. Né? E nós, na verdade, nós não largamos totalmente o futebol, porque o que acontece? Nos nossos grupos de ex-atletas, nós temos muitos que trabalham com futebol, são ou técnicos do futebol, ou são gerentes de futebol. Então nós continuamos acompanhando. E até mesmo pelos jogos da segunda divisão, né? Que nós assistimos o campeonato do passado, devo ter assistido todos os jogos do Gaúcho, muitos jogos do Passo Fundo e das outras equipes também. Né? É uma competição totalmente diferente da primeira, né? Que estou acompanhando, inclusive estou achando o nível técnico bastante ruim, bastante deprimente na divisão, né? Baixo, né? E assim, hoje nós temos algumas ferramentas que nós não tínhamos em alguns anos anteriores, tá? Que são os sites de busca, onde você paga um pequeno valor e você consegue ir a biografia até a hora em que nasceu o atleta. Né? Vou dar um exemplo. Outro dia nós recebemos uma informação de um jogador de futebol e nós fomos conferir. Ele havia jogado 2 partidas nos últimos 3 anos. Se fosse alguns anos atrás, dependendo do momento, você contrataria sem saber. Sim. Né? Apesar de nós termos, na nossa história, sempre muita sorte em atletas, tipo, por exemplo, de São Paulo, hoje nós não podemos contar com a sorte, porque para você manter o salário em dia, você não pode errar nas contratações. O orçamento sempre é apertado. Sim. Sempre é apertado. Certo? Então, por exemplo, você contrata o teu craque do time, a espinha dorsal, certo? Que são os maiores salários. Onde você, de 5 atletas, onde você errar 2, você comprometeu a campanha. Não pode errar. Né? Então nós estamos tendo esse cuidado na pesquisa, já está bem encaminhado alguns contatos de atletas que já jogaram no Gaúcho, já está bem adiantado, ou seja, jogadores que já são conhecidos, não é? E pelo mesmo critério, alguns que são conhecidos também já foram descartados. A coisa está caminhando bem, comissão técnica, toda ela já contratada, o preparador físico, o treinador, que está em fase final de escolha do seu auxiliar, não é? Eu acho que amanhã o Mário Tito deve confirmar o profissional que vai trabalhar como analista, né? O massagista, o roupeiro, que as pessoas não se dão conta, mas assim, no clube de futebol, o massagista e o roupeiro são extremamente importantes. Por exemplo, uma rouparia e um departamento médico bem organizado faz toda a diferença, porque é a intimidade dos atletas. Se vocês forem lá no Gaúcho daqui 30 dias, quando iniciar a temporada, vocês vão notar que os jogadores estão flutuando ao redor do departamento médico, da rouparia, e até eu mesmo. É isso aí. Eu gosto de deixar minha cuia de chimarrão, não é? O Gaúcho sempre teve sorte, na sua caminhada, de grandes médicos, fisioterapeutas colaborarem com o clube. Então está tudo caminhando nos conformes. O presidente, o nosso capitão, ele gosta de ser chamado de capitão, nosso eterno capitão Mário Tito, essa semana já encaminhou a contratação de 2 colaboradores na área administrativa, não é? Ele com certeza vai passar para vocês, uma profissional que vai ajudar o clube na captação de sócios, né? Uma outra que vai trabalhar na secretaria, né? Mais um outro profissional está sendo encaminhado a sua contratação, porque nós temos que ter uma organização administrativa do tamanho do clube, porque as obrigações hoje no futebol, elas são muito maiores do que em anos anteriores, né? Apesar de ser facilitado, né? Claro.
Tecnologia, né? Tecnologicamente, ela dá muito trabalho. Dá muito trabalho, certo? E tudo isso, todos esses detalhes, eles depois são transferidos para dentro de campo. O atleta nota isso aí. Ah, sem dúvida. Exatamente. Rudy, chegou a participar da escolha do treinador também? Já estava participando, auxiliando, ou foi anterior à sua chegada? Não, foi anterior à minha chegada, mas ele ainda não estava totalmente contratado, né, finalizado o processo, mas eu sinceramente aprovaria, porque na segunda divisão as opções também não são tão grandes assim. Né? Eu acho que um nome diferente em Passo Fundo teria que ser experimentado. Nós não temos que ter medo do novo, certo? Não temos que ter medo do novo. Né? Eu acredito tive uma ótima impressão na conversa que nós tivemos. Né? Nós temos um preparador físico bastante experiente, muito qualificado, que também conhece muito dentro de campo, que é o Dinei. Nós temos confiança que o trabalho vai ser realizado a contente do tamanho do que o clube espera, do que o clube e seus colaboradores, não é? E dirigentes, e a nossa grande torcida. Aliás, um abraço aí para a Alma Gaúcha. O técnico é, para quem não conhece, é o Gilson Maciel. Desculpa. O Gilson Cabeção. Né? Tem um vídeo aí, se você voltar aqui no nosso canal, tem um vídeo que eu e o Cleiton falamos bastante sobre a chegada dele. Isso, foi quando ele foi anunciado, tinha aquela coisa toda, né? Bom, então, tendo já a ideia de uma comissão técnica formatada, ou muito próxima de estar completamente formatada, tendo a ideia também de como vai ser montado o grupo de jogadores, como é que vocês trabalham a pré-temporada? Uma ideia de início de treinos, quanto tempo, o que querem nessa pré-temporada, né? Daqui a pouco, sei lá, jogo treino, amistoso ou não, como é que vocês estão planejando a pré-temporada? Bem, primeiramente, primeiro passo aí. Na dia 14, nós teremos na Federação Gaúcha de Futebol o Congresso Técnico. Quem vai se apresentar lá vai ser o Glênio, tá? O nosso presidente vai estar 14 de fevereiro. Agora, na terça-feira. Semana que vem. Esse vídeo está indo por ar na segunda. Isso, o nosso presidente vai ficar alguns dias em férias, não é? Sim. Certo? O Flávio tem alguns júris, certo? Eu vou ficar em Passo Fundo porque podem existir algumas ocorrências, certo? Claro. Onde se necessita a presença de algum diretor, então eu vou ficar em Passo Fundo. E o Glênio em Porto Alegre vai no Congresso Técnico e permanece até quarta ou quinta conversando e preparando todo o planejamento com o Gilson e com o Dinei. Tá? Então vai voltar de lá com todo o planejamento no papel. Agora, início da temporada, hoje já foi batido o martelo, não é? Depois de algumas discussões, entre aspas, alguns debates, nós definimos que a apresentação será no dia 15 de março, ou seja, 31 dias antes do início do campeonato. Eu acho que é uma boa pré-temporada, porque nós temos que ser, assim, muito pés no chão. 15 dias a mais, 45 dias de temporada seria o ideal, mas também são 15 dias a mais de salário, de despesa no hotel, de alimentação. Tu coloca no papel, é assustador. Alimentação hoje você gasta R$1.000 por dia. Tudo futebol. No mínimo. Sim. No mínimo. Sim. Bom, e também, né, porque você tem esse período, 15 dias, por exemplo, de uma pré-temporada, em que você não tem uma arrecadação maior, porque você não tem jogo, você não tem torcida, você não tem nada. Né? Então, praticamente, uma conta. Agora, Rudy, dentro dessa pré-temporada, já entrando um pouquinho nisso, se pretende fazer jogo treino, amistoso? Qual que é a ideia, né? Claro que, como você disse, o cronograma de trabalho vai ser conhecido depois, mas se prospecta alguns movimentos nesse sentido também? Eu vou falar o que eu achava, porque quem vai decidir... Eu nunca gostei de jogo treino. Eu sempre dei azar com o jogo treino e fiquei traumatizado, porque foram muitos campeonatos, foram 17 no nosso currículo no total, né? Eu lembro de 2006, nós tínhamos na quarta-feira estreia no campeonato contra o Passo Fundo, na quarta-feira,
E no sábado foi marcado o jogo treino em Marau. Eu fui voto vencido. Adivinha o que aconteceu? Lesão. Nosso goleiro titular Lesionou. lesionou. O imediato, que é um grande goleiro, estava parado há um ano, o Alencar. O Alencar foi na moral naquele jogo, naquele clássico. Ele foi muito bem, inclusive. Mas foi na moral. Nós perdemos o goleiro no sábado, né? Eu não gosto muito de jogo 3. Sim. Eu não gosto muito, mas com certeza o Gilson vai. Uma coisinha. Lembra do resultado desse clássico aí? Lembro muito bem. 1, 2, 3. O Javier. O primeiro de João Paulo, um golaço. Isso. Nossa, que gol maravilhoso. O João Paulo, ele voava em campo, né? Aquelas pernas longas, ele voava em campo. Saiu da lateral direita, passou a bola para o Sandro, que fazia o peão, né? A parede muito bem. Driblou o goleiro. Golaço. Lá no Vermelhão da Serra. No Vermelhão. Isso. Bom público, né? Opa, foi um muito bom público. Tudo tranquilo. Isso. Aliás, eu não lembro, não deu nenhuma confusão, nenhum clássico que eu lembre, tá? Confusão digna de ser. Não, Jesus, não, graças a Deus. uma coisinha que outra sempre acaba tendo, mas não vai muito longe, né? E até porque é bom a gente entrar nessa seara, né, Rudy? Porque a gente vai ter clássico esse ano de Sim, novo, sim. né? Pelo menos 2. Pelo menos 2. A gente já teve 2 em 2022, né? 2 jogos que tiveram bom público, né? Tudo tranquilo presença, tudo tranquilo ali, lá na Arena e lá no Vermelhão. E também tem esse ingrediente de novo, né? Que é o clássico. Participar de clássico. E aqui eu vou perguntar para ti, porque tu tem essa passagem marcante pelo Gaúcho, a tua vida toda, mas tu também já teve do outro lado. Sim. Tu já teve prestando serviços lá no Vermelhão da Serra. Não concomitante. Não concomitante, exato. Mas você já teve também uma história lá no Vermelhão da Serra, isso mesmo, né? Então, tenho muitos amigos lá. clássico é um momento diferente, né? Assim, ó, eu tenho o clássico Passundo e Gaúcho, eu tenho uma intimidade muito grande, porque o primeiro clássico da história, do primeiro até o 15º, eu participei. Olha só. Até o 10º, deixa eu ver, até o 11º como presidente. Tá. E depois como diretor de futebol, que foram os 4 de 2010, né? Isso. Então, do primeiro até o 11º como presidente. E o primeiro nós estávamos na segunda divisão, em 90, e o Passundo na primeira divisão, certo? E nós realizamos 2 clássicos amistosos. Isso. Não é? Então, estou bastante familiarizado. E assim, ó, o que ocorre com essa questão dos clássicos, né? O clima no dia do jogo depende muito do que você fala durante a semana, né? Certo? Depois do jogo, a gente pode falar alguma bobagem maior. Antes do jogo, nós temos que nos cuidar. Né? Ao contrário do que todo mundo pensa nessa questão, eu sempre fui muito comedido, tá? Depois não. Depois não, tá. Não, agora sim. Eu já vou falar então aqui. Eu já fui, eu sou repórter, faço reportagem lá na Rádio Planalto, e eu já fui orientado, né, pelos profissionais um pouco mais antigos que eu, lá dentro diz, ó. Deve ter sido Ari Machado. Não queria também trabalhar com nomes aqui, mas eu já fui orientado aqui e disseram assim, ó, Christian, o Ruth vai ser o diretor de futebol, então é o seguinte, se o Gaúcho for mal no jogo, espera, não entrevista ele logo depois da partida, porque sai algumas coisas. Foi verdade em alguma hora. Foi. Já foi. Mas sabe que nós mudamos, né? Claro. Outros tempos, outra época, nova idade também, né? E outra coisa, muito importante. Né? Por exemplo, no caso do Gaúcho, nós temos patrocinadores importantes. Certo? Tá. E algumas coisas os dirigentes e os jogadores devem cuidar nas suas declarações e no seu comportamento. Sim. Certo? Nenhuma empresa de renome vai querer associar certo, a sua marca com pessoas irresponsáveis. Nós temos isso bem ciente, não é? Isso não quer dizer que nós não vamos, por exemplo, criticar a arbitragem se assim for necessário, dentro dos parâmetros, né, da civilidade, né? Certo? Que são muito fracas.
Sim. Na primeira divisão já é horrível, certo? Sim. E na segunda, onde apitam a liga, ela é pavorosa, ela passa de horrível para pavorosa, tá? Com alguns ótimos profissionais. Sim. Sim. Com alguns ótimos profissionais, e outros muito ruins, certo? Mas eu admiro essa galera que apita jogos, na verdade, Com eles certeza. são os heróis, viu, tia? Cara, eles saem para apitar jogos amadores, com mínima segurança. Na verdade, eu tenho grande admiração por eles, tenho grandes amigos aí que foram árbitros da liga, que apitam jogos, e tenho sorte com novos árbitros. É. Sim, na nossa história, o gaúcho, né? Nós tivemos sorte, transmitimos sorte para alguns árbitros. Vou dar 2 exemplos aqui. O Voaden, com 24 anos, um dos primeiros jogos assim, importantes da carreira dele foi a primeira partida do gaúcho do campeonato de 2000 na volta. Tá. Leandro Voaden. Ele apitou. Certo? Ele é muito jovenzinho. Eu lembro que eu entrei no vestiário, naquela época você pagava a arbitragem, fui lá pagar a arbitragem. Falei para ele, olha, se o senhor continuar assim, sucesso na certa. Fez uma arbitragem espetacular. Em 2004, em Bagé, o Daronco, Olha aí. Tá bom. Daronco, terminei o jogo também disse, cara, a tua apita muito. Acertamos. Que bom, né? Acertamos 2 grandes árbitros. E como o Voaden, de forma específica, hoje sempre teve muita sorte em seus jogos importantes. Nós subimos, inclusive, Uhum. em 2005 com o Voaden no apito. Vale não. Agora, voltando para a questão do clássico, né? Sim. Claro que é diferente, mas o fato de ter o clássico, de ter o Passo Fundo, o rival, na mesma divisão, isso aumenta a cobrança no gaúcho de fazer uma boa campanha? Como é que é internamente, né, o fato de ter o rival ali na mesma competição? Eu vou ser muito sincero, tá? Sim. De 10 dias para cá, desde que nós assumimos, a primeira vez que nós falamos no Passo Fundo foi hoje. Aham. Sim. Mas é claro que é importante, nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Que quando você tem um clássico na cidade, até você pode absorver uma derrota de forma tranquila, mas os torcedores não. E o ano passado nós tivemos aquela derrota de 1-0 muito dolorida, porque o gaúcho dominou 70% do jogo. E foi em casa, né? Foi em casa, foi muito dolorido, estádio lotado. Foi uma das melhores partidas, por incrível que pareça, do time. Foi. Primeiro Certo. tempo. Primeiro tempo, então. Tá, até os 20 do segundo tempo. Aquilo lá doeu bastante. O segundo jogo, aí nenhum dos 2 times conseguiram desenvolver um bom futebol, porque a chuva foi muito grande no campo. E olha que o Vermelhão tem uma drenagem espetacular. É muito boa a drenagem do Vermelhão. Não venceu, era muita chuva, não é? Certo? E deu algumas confusões também, tirou brilho. Decorrências. Decorrências. De cartões. Certo? E não foi legal o segundo clássico. O primeiro foi um grande jogo. Uma grande partida. Rudi, como é que em 99 tu vai parar lá no Vermelhão? Não, eu vou contar a história bem como ela foi. Desculpa te interromper. Não, vamos Cara, lá. muita Era essa. pergunta. Era essa. Não, vou contar a história exatamente como foi. Nós tínhamos 2 amigos muito próximos, não vou falar o nome deles, 2 amigos muito próximos, quando o Passo Fundo subiu, começaram a me pressionar. E eu sempre tive uma amizade muito grande com o Tasquete e com o Rodrigueiro, né? Tasquete de 86, o Rodrigueiro, meu amigo, e eles me procuraram no meu escritório, conversaram, eu havia decidido que não iria. Que não iria. Tá? Falei com algumas pessoas ligadas ao gaúcho, naquela época o gaúcho estava pensando em voltar e o meu nome sempre era aventado. Havia decidido que não, até conversar com o Anelo da Aliança. Até aquele momento eu disse, não vou. Aí o Anelo chegou e me falou o seguinte, Rudimar, mas tu tá pretendendo voltar no futebol ano que vem no gaúcho? Sim, nós estamos pensando em fazer o gaúcho voltar em 2000, né, montar um time de novo, então tem que voltar esse ano, né, para ser de
ligar novamente, conhecer de novo como é que estava o futebol, faz alguns anos que nós estávamos afastados, e eu ouvi ele. Ouvi ele e nós aceitamos o convite. Nós realizamos uma boa campanha, o Passo Fundo classificou da primeira para a segunda fase. Realizamos uma contratação que, na minha opinião, histórica, é um dos maiores jogadores do Passo Fundo, na minha opinião, o melhor jogador da história do Passo Fundo, que é o Ferreira. Você pega todas as valências do Ferreira, tá? Você pega um jogador assim, o jogador X sabe bater falta, Ferreira sabia bater falta. O jogador X passa bem a bola, tem bom passe, Ferreira passa bem a bola. O fulano bate pênalti, Ferreira batia pênalti. O fulano bate bem na bola e faz gol, ele batia bem na bola e fazia gol. E tinha liderança, caráter, comportamento, e se movimentava em campo, né? O Ferreira nós trouxemos cara da LBU. Sim, contratação importante. E indicação do que? Das ligações que a gente tem do futebol. Deodoro Leite, nosso treinador de 90, foi quem lançou o Ferreira dos juniores para os profissionais do Santo André em 91. Aí eu liguei pro Ferreira, pro Deodoro, e o Deodoro tem um meia, mas tem que ser um meia, pensa no meia. E ele falou, tem. O Ferreira voltou, está voltando da LDU, não quer ficar lá. Uma semana depois ele estava aqui em Passo Fundo. Aí nós reforçamos as informações com o Silveira, ex-diretor de futebol do Internacional de Porto Alegre, falecido. O Floss, que era o nosso diretor financeiro. Também foi importante, porque o salário de Ferreira naquela época era bastante alto. O Floss disse, não, pode contratar que nós vamos organizar para pagar. Então foi toda uma organização. Falei com o Silveira e falou, mano, Ferreira joga demais, não foi titular do Inter aqui, que estava uma bagunça em 96. Aí veio e foi aquele sucesso absoluto, né? E em 2000, metade do time do Passo Fundo de 99 era titular do Gaúcho. Vai jogar ali depois, né? Foi pra lá. Foram para lá. Nós levamos Elcio, Jackson, Júnior, Fialho, entendeu? Então, foi o nascedor do Gaúcho de 2000 era muito bom, o time era um time de primeira divisão. Sim. O mesmo time subiu o Palmeiras em 2001. Na verdade, ele foi criado já em 99. No Passo Fundo. No Passo Fundo. Incrível, né? E aí nós utilizamos muita base que o grande trabalho do Jorge Saltão havia realizado durante 7, 8 anos no Gaúcho. Nós utilizamos uns 8 jogadores. Era assim, nós tínhamos 13, 14 jogadores já vieram dos profissionais, o resto tudo da base. O Jair, o Rodrigo, o Xaxá, o terceiro maior goleador da história do Gaúcho. Sim. Não veio da base, mas foi num peneirão. Observado pelo Darlan Schneider, que trabalhou 90 dias lá no Gaúcho, antes de ir para o Cruzeiro. E ele olhou no peneirão lá e disse, Dimar, olha lá o ponteiro aquele lá. Vai. Põe resultado, ele jogava demais. Essa chegada, ficar um ano lá no Passo Fundo e depois voltar para o Gaúcho, teve algum problema, entre aspas, assim, quando tu sai de lá e volta pro Gaúcho, de alguém que ficou lá descontente ou chateado por essa movimentação? Ou capaz? Nenhum. Tranquilo. E hoje também a relação lá no Passo Fundo, da direção hoje, cara, eu não sei, o Didio tá lá ainda? Ele tá. Sim. Didio Valente, sim, eu vi por lá. Eu sei que o presidente do conselho é um jovem, né? Eu só conheço de nome. O supervisor Macarini foi nosso atleta em 99, meu amigaço. Né? E acho que para por aí. Conheci. Mas agora vão ser os clássicos aí, né? Aí vai ter vamos lá. uma aproximação. Quem joga o clássico são os atletas, né? São jogadores. Os dirigentes têm que
formar o ambiente propício nos bastidores dentro da legalidade. Isso a gente sabe fazer. Isso aí. Sim. Nós sabemos fazer. Nesse período, entre 2010, tá, que é a tua última passagem ali enquanto dirigente do Gaúcho, e agora, nesses 13 anos aí, como é que foi a tua relação com o futebol? Sempre foi muito próximo, na verdade, né? Era sempre muito próximo, porque assim, ó, o Gaúcho a gente acompanhou sempre, né? E, por exemplo, principalmente de 2018 para cá, eu acompanhava, assim, tudo do Gaúcho, né? Através do Guto, né? Muito próximo, estava toda hora ligando com ele, conversando, certo? E assim, ó, eu, ao contrário de muitos, eu não acho que o futebol mudou. O futebol mudou a nomenclatura e mudou física e fisiologicamente. No restante, por exemplo, Cleiton, taticamente, não mudou nada. Por exemplo, vamos ver a final da Copa do Mundo dos dois times. Qual a evolução tática maravilhosa? Nenhum. Não, futebol, galera, assim, ó, é só nomenclatura. Se vocês me permitem fazer um comentário sobre isso. Quer ver? Quando o pessoal fala, para quem é mais jovem, eu vou dar os exemplos, tá? Não vou só falar, que daí vocês podem me cobrar. Por exemplo, os extremas. Os extremos. Os pontas, São né? os ponteiros. Os ponteiros. São os ponteiros. Os extremas. Aí os extremas tem. Cara, aqui no Gaúcho, o Machado tinha 2 ponteiros, o Leivinho e o Serginho, certo? O Serginho voltava para marcar até a defesa e o Leivinho voltava até o meio de campo, certo? E esses extremos de hoje são diferentes do Valdomiro e do Lula? São diferentes do Tarcísio e do Éder? Não são. Fazem o mesmo trabalho. Mesma coisa. Outra nomenclatura. Um time joga reativo e proativo. Tá. Proativo é aquela história de marcar lá na frente, marcar a pressão. Sim. Reativo era a retranca que o Gaúcho fazia contra a dupla Grenal. É isso aí. Certo? Claro, tem alguns treinamentos que mudaram, mas, por exemplo, o campo reduzido em 1985, o Geraldo Duarte fazia no Gaúcho. Eu vi com esses 2 olhos, ninguém me contou que um dos maiores treinadores que pisaram no Passundo é o Geraldo Duarte. Fazia no Gaúcho. Né? E a marcação reativa, o falecido Machado era craque. Fecha aqui. Entendeu? E especula. Certo? Agora, a evolução espetacular física e fisiologicamente. Tá? A grande revolução, vocês nem haviam nascido que existiu, foi a Holanda de 74. Depois nunca mais houve assim algo extraordinário, mudou todos os parâmetros. Mudar não aconteceu. Eu acho que também o que mudou é que hoje tem muito mais informação, né? Não, exatamente. E não digo sobre tudo, mas sobre o próprio atleta mesmo, sobre o rendimento dele. Né? Aí se mandava alguém assistir o jogo. Isso. Agora tu sabe lá qual é a potência do chute do atleta, quantos minutos ele consegue render. As informações. Isso, né? Os isso dados mudou ali, física e fisiologicamente. Né? E isso aí colabora Colabora bastante. para que se tire o máximo de cada atleta. Né? Muitas vezes. Mas assim, ó, nos conceitos básicos do futebol, sinceramente, eu não consigo enxergar uma diferença, né? Mas eu não gosto de falar na minha época, eu tenho pavor disso, eu me cuido, porque é muito ruim isso aí. E tu tá aí ainda, né? Não, porque na minha época, tu pode usar ensinamentos, tá? Certo? Alguns ensinamentos, algumas experiências que tu teve no passado que deram. Tu pode, por exemplo, eu tenho convicção que todo time tem que ter 3, 4 veteranos. Sim. Experientes, na segunda divisão, 3, 4 veteranos experientes e tecnicamente superiores. E aí eu dou exemplo, por exemplo, vamos lá longe na época do pai do Guto Guiel, 84, certo? Nós tínhamos o Gilberto na zaga, 37, 38 anos. Isso. No meio de campo nós tínhamos o Jair e o Jurandir do Grêmio. E na frente, com 39 anos, o Bebeto, que só fez 17 gols. Né? Só 17. Só 17 gols. Entendeu? 2005. Sim. Lele e Rivelino no meio. O Rivelino tinha 39, o Lele 37. Também.
Tá? Vamos dar um exemplo. Tem que ter jogador, tem que ter assim, ó. Na segunda divisão, nós temos que ter alguns jogadores que os adversários, juízes, olhem, ouvem, dizem, ó, tá lá o fulano, tá lá o Christian, tá lá o Cleiton. Nós temos essa convicção. Mas aí, vai depender, né, do treinador. Sim. E sobre isso, assim, de ter aquela, como você citou, né, que o juiz olhe, isso vale, tu acredita, para treinador também? Daqui a pouco ser um treinador muito jovem, começando carreira, alguma coisa assim, pode ter uma diferença do olhar da arbitragem para um mais experiente, já mais rodado? Não, nesse aspecto mudou. Tá? O comportamento, por exemplo, dos treinadores fora de campo mudou bastante, né? Certo? E a questão de treinadores jovens, eu tem algumas ocasiões que eu dei sorte nisso também. Vocês falaram de 99, né? Foi conosco como diretor de futebol que o Leocir fez o primeiro trabalho de treinador. Leocir. O Bianchini foi embora, o Leocir havia lesionado os ligamentos cruzados, não jogaria mais, certo? E nós chegamos à conclusão que a melhor escolha era o Leocir, e que fez um bom trabalho. No outro ano, inclusive, ele era tão jovem que no outro ano, em 2000, ele voltou a jogar. Olha aí. É verdade. Ele voltou a jogar. Sim. Mas o primeiro trabalho como jogador, nós fomos o diretor de futebol. Meu amigo, tá lá no Pelotas. Pois é, e tá até hoje aí, né? Então é uma carreira que começa lá em... Sim. Né? E, por exemplo, de 2010, Cleiton, nós temos ainda alguns jogadores que estão na ativa. O Sertãozinho. Exatamente. O Sertãozinho, nós fomos buscar ele, olha só. Eu e o Daniel Mosna, nós somos... Cara, eu não me lembro se foi na noite do dia de Natal, dia 25, ou se foi no dia 1º. Foi um dos... Eu não me lembro. Pegamos, fomos em Sertão falar com o pai, a mãe e o Sertão. Daí, 2 dias depois, ele chegou para iniciar os treinamentos lá no PF. Isso. Ele está jogando ainda, o pai está jogando. Ele havia jogado na base do Gaúcho, mas estava no salão. Está jogando ainda. Eu acho que quem mais... Tem muitos atletas que teriam idade ainda para estar jogando, mas pararam. Nós tínhamos muito, tem o Foguinho, que é vereador em Pontão, que poderia estar jogando. Muitos outros, o Giba poderia estar jogando. Exatamente. Né? O Belo poderia estar jogando. Isso. Essa turma aí, tu encontra eles jogando aí, o amador de Passo Fundo. Sim, o Belo outro dia... Com suas carreiras e jogando no amador. Eu assisti, aliás, um grande jogo de futebol, assisti a final pela televisão da base. Da Várzea, né? Agora, Não, tem investimento, os clubes... Foi 3-2, um grande time. Eles fazem times muito fortes. Sim, são um time forte, gostei desse time. Tinha lá o Bela, tinha o Marcelo e tinha o Léo, 3 ex-atletas do Gaúcho. Isso, Léo. Marcelo zagueiro, né? Marcelo zagueiro, jogou de volante na... O Marcelo jogou 2018. Eu não sei quando ele jogou no Gaúcho, ele Agora, jogou 2 anos, acho. Até o fim ali. 18 ou 19 ele estava. Isso. Eu faço academia lá no Léo, onde o Léo é um dos sócios proprietários e o Marcelo é professor. Então converso com eles 3 vezes por semana. O Marcelo dá para contratar ele e jogar amanhã. Está em plena forma. Essa agora me veio aqui uma pergunta que eu quero fazer para ti, que a gente já fez, talvez para outros profissionais, enfim. Mas eu acho que é sempre bom a gente bater na tecla, tá? A gente está falando aqui de jogadores de Passo Fundo, que estão bem na várzea e tal. E aí daqui a pouco o torcedor começa a reclamar quando o time faz as contratações e por algum motivo não dá certo. E aí o que o torcedor fala? Porque na várzea é isso, porque ali é aquilo e Pegar tal. 11 da várzea fica Pega melhor. os 11 da várzea que é melhor que esse time aí. É diferente. E aí, nós temos a opinião aqui, e aí eu queria ouvir de ti. É diferente. E quem vai falar aqui é o diretor que em 87, quando fui vice do Marau,
Nós montamos e realizamos a maior peneira da história de Passo Fundo. Tá? Que, aliás, com grandes resultados naquele ano. Sim. Mas nós não almejávamos nada, né? Sim. Era só colocar o Gaúcho Campo em volta, certo? Nós revelamos aquele ano o goleiro Clodoaldo, Sim. o Edgar lateral e ponteiro, o Pavão lateral, o Bira centroavante. Foi toda a nossa autoria, certo? E nós montamos aquele time com esses atletas jovens e mais uns 6, 7 atletas da base. Mas esses 6, 7 atletas, nenhum treinava em tempo integral porque eles trabalhavam. Isso. Então começa por aí. Você aí que está ouvindo, pega o time inteiro da Várzea, o time inteiro da Várzea não vai querer, porque a maioria está bem empregado. Claro. Começa por aí, está bem empregado. 2, para um atleta da Várzea hoje, nesse momento, entrar em forma para disputar um campeonato mesmo da segunda divisão, precisa 90 dias. Tem que fazer toda aquela base física que a maioria não tem. Por exemplo, o Marcelo tem. Sim. Tá, só que o Marcelo, olha, cara, o Marcelo parece jovem, ele já tem 30 anos. Isso. Eu gostei de um centroavante, um grandão lá, já tem 28 anos. Gostei de um lateral esquerdo, eu perguntei, 28 anos. Sim. O lateral esquerdo, se tivesse 20, eu iria atrás dele. Porque aí Estou tentando lembrar o nome dele. Jogou a final ali. Jogou a final, jogou uma barbaridade no primeiro tempo, acho que é Jefferson o nome dele. É que a velocidade do jogo é diferente também. É diferente. Então assim, não funciona assim. É raro. Porque o fulano saiu da Várzea e foi direto, mas tu pega... Quantos times tem em Passo Fundo na Várzea? Uns 20? Na primeira divisão. Na primeira, né? Mas isso é Isso, mais na segunda. É raro. Por exemplo, dei o exemplo do Ivan, que saiu da Várzea pro Gaúcho, né? Só que o Ivan, ele já tinha 22 anos. O Ivan só não foi para um time grande porque ele não teve base. Ele subia muito. Era um absurdo que o Ivan subia de cabeça. A cabeçada dele era uma coisa de louco. Alto, forte, mas ele não teve base. Se o Ivan tivesse, por exemplo, 2 anos de base... Pegar fundamento, né? Aliás, nós tivemos grandes cabeceadores de Passo Fundo, né? O Ilo Bonfante, Sim. com aquele chute. O Ilo o Ilo tinha um chute na cabeça, ele não subia tanto, mas ele tinha a força da cabeçada do Ilo, era uma barbaridade. O Ivan já era mais de subir, ele cabeceava bem, não com tanta força, subia. O Kita, cabeceador. Isso. Né? Então nós tivemos aí grandes cabeceadores que foram formados aqui em Passo Fundo. Nós tivemos aí no ano passado ainda, às vésperas dos clássicos, nós aqui no canal, a gente falou bastante sobre isso, entrevistou algumas pessoas sobre os clássicos, até queríamos ter entrevistado, nós tinha feito uma cirurgia na perna, se não me engano. Fiz. Né? E acabou que a gente não conseguiu organizar. E entrevistamos o Ricardo Attori, que contou algumas histórias também de clássicos, e algumas envolvendo suas passagens, né? Inclusive de jogos nos dias muito frios, né? Que tinha algumas alternativas um pouco peculiares para aquecer. Era meu jogador naquela noite. Para aquecer os atletas. E aí? É. Como é que fazia para, nas noites frias, esquentar o jogador? Em 90 nós tínhamos muitos jogadores de São Paulo, nós tínhamos 4, 5 jogadores de São Paulo, 4, 5 grandes jogadores. Assim, para quem não lembra, até para ilustrar melhor, tínhamos o Jobel, um volantaço, um baita jogador, fez carreira no Brasil todo. O Netinho fez carreira no Brasil todo, no Brasil do Pelotas. O Jackson, que estava no Gaúcho em 90, 92 era titular do Grêmio, hoje delegado da Polícia Federal em São Paulo. Tinha muitos paulistas, e o Deodoro, que era paulista também, nosso treinador, mas estavam todos morrendo de frio. Eu lembro que no clássico, na noite do clássico, na quarta-feira, eu fui no... Posso falar o nome de uma loja? Pode. Fui no Celestino. Celestino. Cheguei lá, tava o Valdir Caselani. E eu cheguei em Valdir, é o seguinte, cara, nosso treinador tá morrendo de frio, não tem roupa, né? Eu vou comprar um sobretudo, eu comprei um sobretudo. Sim. Aí o Valdir Caselani, então eu vou dar uma calça de lã. Comprou uma calça de lã. E aí o Celestino,
então eu vou dar uma blusa para ele. Vestimos o Deodoro. Vestiram o técnico. Aquela noite estava muito frio, muito frio. Aí, não, foram comprados 2 litros de conhaque Dreyer. Pros Os atletas. Para todos. Foi bom, foi legal. Não, mas conta como é que foi Não, na a verdade eu levei. distribuição. Na verdade fui eu que levei, né? Eu que levei o conhaque. Tá. Certo? Levei o conhaque. Não, uns tomaram no bico, outros tomaram nos copinhos, uns tomaram mais, né? Teve alguns reservas lá que se tivesse que entrar, seria um problema. Mas isso aí, os jogadores estavam ali no banco de reservas, o jogo acontecendo. Não, e ficou um restante de quase 1 litro inteiro no banco de reserva e um foi tomado antes do jogo. Antes do jogo. Antes do jogo. Vai entrar aqui em Não cima. foi só no intervalo. Todos que jogaram tomaram conhaque aquela noite. Pelo que eu lembro, não teve nenhum que não tomou conhaque. E o resultado da partida? 2-2. 2-2. Empate. Bem empolgante. Bem, Né? jogaço. Jogaço. O gol de empate do Jobel lá, quase no meio de campo, primeiro, um gol maravilhoso. Tinha tudo isso gravado. Aí é o seguinte, cara, fizeram uma festa do Gaúcho de aniversário em 98, pediram minha fita emprestada Tá. e extraviaram Chega. todos os jogos do Gaúcho de 90. Entendeu? Que documento. E É. em parte tinha algo que contra mim naquelas gravações, né? Mas o Sérgio Moraes tinha pior. Tinha piores com ele. Pior, Sérgio Moraes, grande Sérgio. Saudoso também, né? O Sérgio foi entrar em campo para reclamar do juiz em Ijuí. Machuvo. E o Sérgio, quem conheceu o Sérgio ultimamente, conheceu ele magrinho, ele era Sim. possante, né? Nossa. Aí ele entrou em campo numa velocidade estonteante, né? Aí 10 metros antes de chegar no juiz, ele resvalou e caiu. Foi resvalando, chegou nos pés do juiz. O juiz olhou para o Sérgio, de cima a baixo, estendeu a mão, levantou. Aí o Sérgio, obrigado, professor, virou as costas, Não dá nem pra reclamar depois daquilo ali. saiu de Perdeu campo. completamente a razão. Não né? teve como. Não teve Esse é um dos fatos muito engraçados do nosso grande Sérgio Moraes. Imagina. Falar em frio, há uns tempos atrás, calhou que eu fiz uma matéria sobre o jogo na neve, aqui em 79, né, que foi o jogo do Gaúcho, Gaúcho Farroupilha. Gaúcho Farroupilha, de Pelotas, 0-0, reclamação, aquela coisa toda. E eu lembro que um dos comentários que eu tive foi teu, dizendo que estava na arquibancada vendo o jogo. Né? Na melhor dizendo, no pavilhão tinha uma cadeira, eu era um piá, mas era dono de uma cadeira. Era dono da cadeira, né? Uma cadeira. Lá no Vomar Saltão. Lá no Marçal Tom, né? Desculpa, eu lembro disso aí. Pode... Não, e aí então a minha pergunta era, Rudi, como é que foi aquela noite também? Foi 0-0. Foi 0-0, 0-0 virou. Teve gol anulado, mal anulado do Gaúcho. Não, foi um roubo, na verdade. Enfim. Eu tenho uma memória fantástica. Aquele gol lá... Quem era o adversário? Farroupilha. Ah, é. Aquele empate lá tirou o Gaúcho da classificação para as finais. Era o que? Gauchão. Gauchão, tirou o time do Gauchão muito bom, mas o Tito era capitão e titular. Isso. Cara, e até eu fiz uma observação que não tinham só 60 pessoas, que era o borderô, né? Tinha no mínimo 300, 500. Isso eu tenho certeza. Sabe como é que é borderô? Sim, Borderô correto na época era só a conta dupla Grenal, que vinham com ônibus de fiscais, né? Sim. Eles vinham com uma Kombi cheia de fiscais. Aquela noite lá, se não me engano, foi a neve de Bento. Sim, é na mesma noite. Se não me engano, eu não tenho certeza. É. E na outra semana, teve um outro fio terrível, nós perdemos de 1-0 para o Grêmio, gol do Paulo César Caju. Isso. Jogando assim, o Gaúcho jogou uma barbaridade. O time do Grêmio era muito bom, o meio campo era Nadella, Paulo César Caju, Tarciso, André. Cara, um time massa. Isso. Que massa. E nós perdemos esse jogo do Grêmio de 1-0. 1-0, bem injusto, inclusive. Bem injusto. E esse jogo contra o Farroupilha foi um dia. Olha, o Vomar Saltão no verão era frio de noite. Sim. Pavilhão aquele lá.
No verão era frio. Eu lembro que nós fizemos uma obra lá na piscina térmica e um terraço em cima dos vestiários para servir chopp no verão, né? Cara, ele foi utilizado 3, 4 vezes, porque o vento cantava lá, né? Cantava. Nas festas lá de Rainha das Piscinas, as meninas quase morreram. Sim, né? E, Rudy, de toda essa tua trajetória aí, junto ao Gaúcho, tu consegue te lembrar e destacar, assim, um dia que tu foi mais feliz com o Gaúcho, que te fez mais feliz, mais realizado, que tu sentiu mais orgulho do time, alguma coisa assim? O que é mais marcante para ti, enquanto torcedor e dirigente, e tudo do Gaúcho? Não, teve muitos momentos marcantes, assim, mas como torcedor daí, eu era presidente, mas como torcedor, Sim. a vitória, não teve vitória mais feliz do que aquela aos 52 do segundo tempo contra o Santo Ângelo. Decidiu nossa subida. Não sei se vocês lembram. Nós dominamos o jogo todo, perdemos um monte de gols, aí o juiz fez uma bobagem, uma barbeiragem, expulsou o João Pedro, os caras empataram aos 43, um gol contra de costas do Éder, né? Isso. E nós empatamos aos 52. E o jogo, e assim estava o estádio lotado e a torcida não arredava o pé. E foi a maior narração da história do Benhur. Não, do Carvalho. E a do Benhur foi num jogo idêntico, com gol aos 48 contra o Novo Hamburgo. Benhur, meu querido Borges. Sim. Isso foi que Não, ano? como 2005. Isso é nossa Como torcedor, fiquei mais feliz. Aí teve o empate contra o Inter também, pau a pau em 85. Que o Sérgio Pontes fez o gol. O Sérgio Pontes, isso. O Sérgio, meu amigo, né? Ele era gordinho já, né? Sei. O Sérgio jogava muito, já era gordinho. E o Inter, a defesa do Inter era só isso, ó. Fink, Isso. Pinga, Aloysio e Mauro Galvão. Só isso. Só essa defesa. Cara, era 40 e poucos, o jogo estava decidido, o Gaúcho estava morto, porque o esquema reativo do Machado estava dando resultado. Nós ali só na reação, né? Sim. E aí, cara, saiu uma falta pro Gaúcho na meia lua da nossa grande área. Certo. E aí o Jair mandando todo mundo pra frente, mas o nosso pra frente estava de campo, estava todo mundo morto. E o Sérgio, naquele trotezinho dele, foi pra frente. Tá. Jair bateu a bola. E o Pinga, mais ou menos no início da grande curva do campo, deu uma rosca com a cabeça na bola, certo? O Pinga, o Mauro Galvão não acreditaram no Sérgio. Esse cara não vai chegar na nossa frente. Não vai chegar. O Sérgio Moraes gordinho, né? Sim. E chegou. O Sérgio chegou na frente deles. Só deu um totozinho para cima do Roberto Costas na frente. Isso. Goleiro. Sabe que nesse dia caiu o Carpegiani? Isso. Essa foi um terror a briga lá. Até hoje eu lembro. Deu briga na vestiária dele. Esse jogo foi onde? Foi lá no Omar. Foi aqui em O Passo Márcio Fundo. Alton. É. O Inter estava ganhando, né? Estava ganhando 1-0 gol Gol do do Rubem Rubem Paz. Paz, né? Acho que foi aos 30 do Rubem Isso. Paz. Né? Como eu falei, o esquema reativo do Machado deu super certo. Não funcionou. Teve uma chance de gol, o Inter fez golaço do Rubem Paz. Goleiro era o Jefferson, que depois foi escolhido a revelação do campeonato, com 17 anos. Olha só. 17 anos. E acho que não tem outra ocorrência igual. O Jefferson foi convocado para a seleção brasileira na época dos juvenis. Foi titular em 2006. Saiu do clube do interior rebaixado. Para ver como era bom esse piano. Jefferson Rockenbach. Depois foi titular de 3 grandes clubes do Rio: Vasco, Botafogo e Fluminense. Isso aí. Ele saiu daqui. O Gaúcho tem tradição em revelar goleiros. Tem um guri aí, que vai fazer parte do grupo, muito bom, 1,90 m. Depois nós revelamos o Clodoaldo, o Rogério, que hoje é referência em treinamento de Está goleiros. lá no Oriente Médio, lá.
Oriente Médio, Isso. Ásia, o Rogério é referência em Isso. clubes, em seleção. O Rogério começou conosco, Aham. lá no Gaúcho. Ele era o terceiro goleiro de 90. Mas ele era muito bom. Os outros dois também eram dois baita goleiros, eram o Neide e o Gilberto, dois goleiraços. Aí nós tínhamos o Rogério, que era o terceiro goleiro. O Jefferson, que para quem não ligou o nome à pessoa, irmão do Juarez, E o Rockenbach. que por sua vez, pai do Fábio Rockenbach. Então, Ele tomou o lugar do Juarez. Isso, que o irmão mais novo tomou o lugar do irmão mais Juarez. velho na meta do Gaúcho. Quem lançou Depois ele foi o Ernesto Guedes. Agora eu cheguei na... Isso, é isso aí. O Ernesto entendeu? Guedes olhou o treinador, titular é o Jefferson. Pode peitar. Colocar um goleiro naquela época de 17 anos, hoje é normal até. Naquela época, difícil. Rudy, olhando assim, a gente falou aqui mais cedo de que o gauchão estava com um nível abaixo. Achas que a divisão de acesso também pode estar abaixo? Eu, particularmente, agora vou dar uma opinião, pelo que eu estou vendo aí de formação de elenco, e o que está acontecendo nos times que vão disputar a divisão de acesso, eu acho que ela vai estar tecnicamente mais baixo do ano passado. Eu acho. Será? Tá me parecendo. É. Pelo que eu tô Pode vendo. ser. Mas é achismo, né? Porque daqui a pouco, depois que entra em campo, as coisas. É que eu estou acompanhando só alguns onde eu tenho alguns amigos envolvidos. Né? Eu tenho, por exemplo, um amigo lá em Santa Maria que me falou que eles estão montando um time bom. Anunciaram agora o BR Pereira lá, treinador. Mas é um achismo, tudo mais por dentro. Aí tem o União Frederiquense que fez SAF, né? União sempre vem forte, né? Tá um forte. Aí tem o Monson que se fala Tem assim, um Monson que é time de empresário que acho que vem. forte. Aí vai contando aí, tá? Nós e o Passo nós não vamos vir fracos. Sim. Entendeu? Tudo pode acontecer. Não, Mas no início. mas eu me refiro assim também Aí tem o Glória. e o que eu vi que o Glória tá meio. Ele meio ali. É. O Veranópolis, até onde se sabe, até o dia dessa gravação, não tem nem direção. nem direção constituída, Constituída. faltando aí 2 meses para começar o campeonato. Então, e o Brasil de Farroupilha também não se sabe muita coisa. Não, mas o Veranópolis é Guarani de sempre Ver- essa lenga-lenga. O Guarani sim tá mal. Guarani de Guarani de Venâncio também Venâncio. está esperando nem jogar a divisão de acesso. O Glória também, né? O Glória Sempre o a Glória mesma história. todo ano também Sempre tem na choradeira que não vai dificuldades, jogar. tá? Não vamos jogar aqui. Não vamos. E daí vem aquele incômodo, né? Aí vem no caso deles, o tio da maçã O lá, tio da lá maçã. pra ajudar e tal. É difícil jogar lá no Alto da Glória também. Tem o Brasil de Farroupilha também. Mas eu não sei, assim, tomara que não, né? Porque é bom, melhor o campeonato. E também porque a competição para pagar salário com o interior paulista, por exemplo, né, é difícil, né, hoje? Tá lá, A2 lá é mais forte que a nossa primeira, tirando o programa. Sim, E a A3 lá é fortíssimo. sim. Fortíssimo. Eu, como falei, sempre tive sorte com o atleta de São Paulo. Tá? Lá tem muitos jogadores. Só tem que ser bem indicado, né? Tem muitos jogadores. O ano passado, o Gaúcho acho que não chegou a trazer, mas o Passo Fundo trouxe lá, depois que terminou a A2 Paulista, Sim, trouxe o Oliveira, trouxe o Wilson Júnior, Wilson trouxe Júnior. Todos bons jogadores. Poxa, mudaram a cara do time. né? Mudaram a cara do time. Né? Só que por que eles não vêm antes? Né? Porque lá estão. Isso aí. É diferente, né? É diferente. Cara, lá no interior tem 10 cidades de quase 1 milhão de habitantes. Né? É, Sim. economicamente. Mais 20 de 500 mil, mais 40 de 300. É, Entendeu? Lá não adianta, lá mora o dinheiro. é. Exato. Mas precisaria, né, de um investimento maior também. Não, acho que incentivo para os clubes aí de cada cidade, mas eu acho que a federação tinha que dar uma olhada com mais atenção aí pro interior. A gente está vendo aí Gramados em péssimas condições da primeira divisão. Inclusive o nosso. Imagino que vai ser de banda certa. E inclusive o nosso. O Gaúcho tem uma maldição do gramado. Né? Vamos combinar. Eu vou contar para vocês dois. Olha só.
O Gaúcho sempre foi aquele horror, né, no Bomar Salto. O gramado era muito pavoroso. Aí em 2004 foi feito um esforço enorme, cara. Foi trocado todo o gramado. Todo o gramado. Parecia que ia ficar bonito. Passou 30 dias, apareceu uma peste, cara. Pegou peste. Quando assim molhava, eram milhares de bichinhos que saltavam do solo. Bicho. Acabou o gramado. Não é possível. Sim. Tá. Agora o Gaúcho construiu um estádio novo. Certo. Colocou uma drenagem nova. Colocou aqueles equipamentos lá de drenagem automático modernos. Sim. Colocou uma grama boa. E Posição solar boa. Tudo, né? Sol. tudo dá. Pega. mais do que Pega Agora mais. vai, né? Agora o gramado do Gaúcho. Não. Não, Só que não. Não é bom, né? Não é bom. Não adianta. O ano passado. Ele é aparelhinho e tudo, mas ele fica com curucuruto porque não adianta, né, negar? Então, este foi o Rudimar Pedro, aqui agora 2023 na direção de futebol do Esporte Clube Gaúcho, mas que já foi de tudo no Alviverde, né? Então tem muita história para contar. Ele contou aqui algumas das histórias e certamente terá mais histórias porque vai vir aqui em outras oportunidades no De Primeira, né? Então a gente vai ficando por aqui com este episódio, sem antes não deixar de citar nossos apoiadores, né, Cristian? E claro, pedindo para você que chegou até aqui, comentar, dar o teu apoio pro Rudimar, para a direção do Gaúcho, também curtir, compartilhar, mostrar para os demais torcedores, mostrar para os teus amigos, para os teus familiares, este vídeo aqui do De Primeira, certo, Cristian? É isso aí, agradecendo aqui a Seven Design também, onde a gente gravou esses episódios, está gravando esses episódios, nossos parceiros Para Todos PF, Bet77, apostas esportivas, o Shop Santa Madre e também Coser Autosserviços que estão conosco no De Primeira. A gente volta, até a próxima.